Maravilha, então. Vamos falar sobre o exercício da casa, né? O exercício da casa, ele é bem bacana. Por quê? Eu criei esse exercício com a seguinte finalidade. Eu tenho uma casa e eu tenho alguns atributos para representar a minha casa. Cada porta eu estou tratando como sendo um atributo booleano. Por que eu estou usando o boolean? Porque a porta ela pode estar aberta ou estar fechada. E eu quero controlar o estado de abertura das portas da minha casa, se a porta está aberta ou está fechada. Então, minha casa, padrão, tem 3 portas: porta 1, porta 2 e porta 3. Todos atributos booleanos. Então, a gente vai entender que se a porta está, aí tem aqui a regrinha, né? Só para acompanhar. Se inicialmente todas as portas, quando eu crio uma casa, né? Inicialmente todas as portas estarão fechadas, então elas estarão com o valor atribuído a elas false. Então o falso é fechado, o verdadeiro, o true, é aberta. Então todas as portas da casa estarão fechadas e a casa vai ser da cor branca, padrão cor branca, beleza? E aí eu quero que você crie, além, né, dos métodos para setar o valor para a porta 1, a gente vai encapsular isso daqui, né? Então, para as cores da casa, para as cores da casa, para as portas da casa, encapsulado e para a cor também. E aí a cor da casa eu quero no formato string. Só que aí a gente vai colocar uma regra. A cor padrão é branca, mas a casa ela pode ser pintada de 3 cores. Ela pode ser branca, ela pode ser azul, ou pode ser... Que outra cor você acha legal aí? Fala aí, dá uma dica. Branca, azul... Bege? Bege, beleza. Branca, azul e bege. Então, nós temos 3 possibilidades de cores, então. Ou eu pinto a casa de branco, ou eu pinto a casa de azul, ou eu pinto ela de bege. Posso pintar de amarelo? Não. É branco, azul ou bege. São essas as cores que podem. É tipo morar em condomínio chato, né? Que aí você tem lá, não, a sua casa, a fachada só pode ser dessas cores para não destoar. É tipo isso daí. A gente só pode criar, então, uma casa. Quando a gente cria uma casa, ela vai iniciar com a cor branca e com todas as portas fechadas. Quando você cria uma casa nova, você não deixa as portas abertas, as portas ficam fechadas. Só que aí eu quero que, além dos métodos, o método construtor e os métodos set e get, para cada um dos 4 atributos, eu quero mais 4 métodos. Os métodos são abrir porta, fechar porta, pintar casa e quantas portas estão abertas. São os 4 métodos que eu quero. O funcionamento do método abrir porta. Se eu pego e falo para você, abrir porta 1, então eu passo o valor numérico inteiro 1. Ele vai ter que setar o valor da porta 1 para true, transformando a porta que estava fechada inicialmente para true, ou seja, aberta. Só que, se eu tenho uma porta aberta e eu tentar abrir essa porta novamente, eu quero que você dê um aviso. Olha, essa porta já está aberta. Não dá para abrir novamente. Então, eu quero que você dê um aviso para isso daí, se a porta já estiver aberta. Para o fechar porta, a mesma coisa. Por exemplo, a porta 2 ela está fechada. E aí eu vou lá e falo, fechar a porta 2. Opa, não posso fechar a porta 2 porque a porta 2 já está fechada. A porta 1 estava aberta. E se eu falar fechar porta 1, ele vai lá e vai fechar a porta 1, vai mudar de true para false, está tudo certo. Pintar a casa. A gente pode pintar a casa de cor branca, de cor azul ou de cor bege. Ah, quero pintar de amarelo. Não pode. A casa pode ser branca, azul ou bege. A sua casa está na cor branca e você quer pintar ela na cor branca. Você não pode pintar a casa na cor branca porque ela já está na cor branca. Então não dá para mudar a cor da casa. É isso daí que o método vai ter que falar. E o quantas portas estão abertas vai dizer quantas das 3 portas estão abertas. No máximo pode ser 3, no mínimo pode ser 0, todas estão fechadas. Então o método quantas portas estão abertas tem que retornar o valor da quantidade das portas abertas ou fechadas. E isso daí é a nossa brincadeira para poder
construir a nossa casa, beleza? Então a gente pode começar a construir a nossa casa, ela é bem tranquila, bem sossegadinha. Vamos começar a montar a nossa casa aqui. Começar a criar a nossa casa. Vamos salvar lá a casa. Casa. Agora eu entendi Salvar a na questão do pastinha. construtor. O construtor, você já limitou ali que a casa vai ter que ser... Vai estar com as portas fechadas e vai ter a Exatamente. cor X. Exatamente. Eu já estipulei a regra. É essa. Aí qualquer objeto que eu crie, qualquer casa nova que eu crie, ela vai ser criada dessa forma. Exatamente. Essa é a ideia. E É como eu como se tenho. fosse fazer um neném e ele não tivesse como ele nascer sem braço, sem perna, sem nada. Ele já tem que nascer dessa forma aí. É essa a ideia. Eu já vou fazer nascer da forma como tem que ser. Não, não vou inventar moda. Tudo que eu criar vai sair desse formato daí que eu estou desenhando agora. E aí, lembrando, desenhando ou projetando, né? Tradução de design. Vamos fazer então Vou ser aqui. sincero, senhor. A única uma parte que falta eu entender agora, que ainda não ficou claro para mim, mas que eu vou entender, é a parte de você poder usar, você usar o mesmo nome do atributo, quando você usa o mesmo nome. Mas você tem que lembrar, quando eu crio um atributo, o atributo não é da classe, é do objeto. Certo. Ele só é da E aí eu só classe. vou usar o this para mostrar que ele não é o da classe, que ele é o do objeto. Exatamente. Então, beleza. Exatamente. E aí, quando eu estou colocando lá o parâmetro, por isso que eu posso, porque ele não está na classe. A gente está vendo na classe, mas ele vai para o objeto na hora que eu crio o objeto. Entendi. Não, fechou. É essa a ideia. É por isso que eu fui falar do estático para você, né? Aham. Aí, assim, quando é estático, ele pertence à classe, né? Vou até anotar aí. Anote, anote. Vou criar aqui os atributos. Olha, private é boolean, porta 1, porta 2, porta 3. A gente tem agora a cor da casa. Então, eu vou criar aqui, ó, private string cor. Cara, muito louco isso mesmo, né? Porque a hora que eu comecei a ler o código lá dos outros exercícios lá, daí eu vi você colocando private só no primeiro, eu falava, cara, por que o primeiro tá private e os outros não? Mas não estão private aí. Aí você só usou a vírgula e o ponto e vírgula lá no final. Exato, eu quebrei, Fala de ficar vendo o eu código mesmo, alinhei cara. aqui, é só para quebrar, né? Mas poderia ficar tudo na mesma linha também, não tem problema não, tá tudo certo. Não tem isso. Vamos fazer então, ó, this ponto porta 1 vai ser igual a false, correto? Não tem que começar com false? Senhor, mesmo o senhor colocando o diz aí sem ter criado o objeto, a hora que o senhor reverenciar lá, ele já vai saber que é do objeto, né? É essa a jogada. Exatamente. É Tá. isso daí. É para ele saber que eu estou mexendo com algo que está no objeto e não na classe. Então esse porta 1 falso aí não faz menção a esse porta 1 aí da classe, certo? Do private aí, ó. Só quando for para o objeto. E a classe, na verdade, ela é modelo, né? Ela é assim, é a forma, é a receita do bolo. É só quando virar bolo que o negócio funciona de verdade. Tá. Isso aqui eu só estou especificando, é um conjunto de especificações, né? Que eu estou fazendo aqui. Que só vai ser efetivado quando a gente transformar isso daqui em um objeto. É só quando eu criar o objeto Beleza. que realmente passa a funcionar. Só para Beleza. eu não esquecer as cores, né? A gente definiu como branca, azul, bege. Bege é com G, né? Bege, É. This ponto cor. E aí a cor aqui eu vou estabelecer que ela é branca. Então a casa vai começar com cor branca. Aí a gente Vamos criou o nosso construtor, certo? o nosso construtor. Agora, como isso aqui é tudo privado, eu preciso fazer um método para setar esse valor, né? Senhor, Então, como é que fala, um comentário em cima do público aí, ó, construtor, para que eu ver depois, essa aula tá particular, né? Tá ganado. prontinho. Aí, meu parceiro. Agora sim. Ó, vou ainda falar aqui, atributos.
Aí, senhor. Os atributos. Aqui o construtor, a regra nossa foi que toda casa deve de iniciar dessa forma. Agora a gente vai fazer os métodos setters. Nossa Senhora. Que são os métodos de entrada, né? Então vamos fazer lá, public, void, set, porta 1, passando como parâmetro booleano, né? Booleano. Porta 1. Vou fazer padrãozão, depois a gente vem melhorando. Porta 1, recebe porta 1. Agora a gente vai fazer esse cara daqui. Composta aí, senhor. Oi? Composta. Eu não vi, não. Eu vi porta. Você que tá enxergando errado aí, não, cara. Eu vi postal, na verdade. Não, é porta 1. Boa, Rosenberg. Boa, boa. Agora a gente vai fazer para porta 2, porta 2, porta 2, porta 2, porta 3. Opa, saiu um 4 aqui sem querer. 3, 3. Putz, aqui saiu também, ó. 2. Esse eu não errei, não, aí, porque eu já tô trocando as bolas nessa altura do campeonato aqui, tá osso. Senhor, quer dizer que quando o senhor fala assim, ó, this porta 3 é igual a porta 3, quer dizer que lá no objeto, todos os meus objetos vão estar com o meu construtor, é isso? Não, não tem nada a ver com construtor isso aqui. Ah, você está falando que o porta 3, se o this pertence ao objeto, você não está falando Pertence que ao objeto, mas eu não estou mexendo no construtor. Isso aqui é um método set. O que acontece? Quando eu chamar esse método do objeto, passando um valor, ele vai passar esse valor para o atributo. Porque o atributo é privado. É só isso. Eu não tenho acesso a isso daqui. Isso daqui eu não consigo acessar fora da classe, né? Porque a classe, ela foi... A gente disse que esse cara aqui era privado, né? Tá. O método dá acesso para eu passar um valor para esse cara daqui. Porque o método está dentro. Aí eu consigo manipular. Não tem a ver com construtor. O construtor eu crio o objeto. Aqui é no ato da criação. Estou dando esses valores aqui, padrões, na hora que eu criei. Isso daqui é quando eu quero modificar o estado da porta 3. Aqui é quando eu vou modificar o estado da porta 3, quando eu vou modificar o estado da porta 2, ou seja, quando eu for modificar o estado do atributo. Modificando o estado do atributo, setando um novo valor ao atributo, aí ele passa pelo meu método de entrada. Chique. Vou fazer agora um public. A gente vai retornar boolean. E aí vem a brincadeira do dia. Por isso que eu disse, espera que eu vou explicar o porquê do is. Quando nós temos um atributo booleano, a gente pode mudar o nome do método get. Porque a gente faria aqui get porta 1. Seria isso, né? Seria essa a ideia. Fala aqui um return porta 1. Seria isso daqui. Porém, todavia, entretanto, quando nós estamos trabalhando com um atributo que ele é booleano, nós podemos modificar o get, e aí é uma questão de nomenclatura só. O funcionamento não vai interferir em nada, é só a nomenclatura mesmo, porque fica mais fácil de entender, fica melhor da gente ver. Quando eu estou lidando com um atributo booleano, eu posso chamar ele não mais de get, mas eu posso chamar ele, por exemplo, de is. Posso chamar aqui, ó, de is. E aí, por quê? Porque o negócio é verdadeiro ou falso, né? E a tradução do is, do inglês para o português, é o verbo ser ou estar, né? Então, porta 1
ou está porta 1, eu tenho essa possibilidade. E eu tenho também essa outra daqui, que também pode ser útil. Ao invés de utilizar get ou is, eu posso usar has. Has é o verbo ter. Então, tem porta 1, mas, por exemplo, poderia ser para verificar, fala, sei lá, tem a habits, que é o de habitação, né? Has habits, ele tem o certificado para habitação? Has habits. Eu posso usar. O habits tem ou não tem. Ele não tem um meio termo. Ou o cara tem o habits da habitação dele, da casa dele, ou não tem. Então eu posso falar has habits? Tem o habits? E é essa a tradução. Tem o has e tem o is. Nesse caso daqui, eu acho, e aí é uma opinião minha, né? Pode ser que não esteja boa. Eu acho que o is faz mais sentido para verificar se a porta está ou não, né? Não é ter a porta, a gente tem já as portas, então a porta já existe. Aqui é a questão do estado dela. Então a questão do estado é para verificar se ela está ou não está, né? Sim. Então o is aqui não é, então é está a porta aberta, né? Então eu posso usar get, posso usar has ou posso usar is quando o atributo for booleano. Essa é a regra. E qual que é a vantagem? Quando você estiver olhando uma classe pronta, e aí você coloca lá, ó, cria um objeto dela, e você quer ver os métodos nessas ideias um pouco melhores, aí você põe o ponto e ela vai mostrar para você as opções. Quando ela mostra as opções, quando você olhar e falar assim, olha, estou vendo um método que é is alguma coisa. Esse método representa alguma coisa booleana. Ah, tem lá um has alguma coisa. Esse método representa alguma coisa que é booleana. Então a gente já sabe quando é is ou quando é has, que ele está representando alguma coisa que é do tipo boolean. Então essa é a sacada que a gente tem quando a gente tem um atributo do tipo booleano, que é verdadeiro ou falso, né? E aí a gente pode ter essa diferenciação de nomeação para poder identificar ele, porque ele é bem significativo para a gente. Então a gente pode fazer is porta 1, acho que fica melhor, né? E aí a gente pode fazer o mesmo para porta 2, para porta... Opa! Para porta 3. E aí a gente já tem todos os métodos da porta. E a gente vai fazer agora... Opa, rola para baixo. Public, string, get, cor. Para pegar a cor da casa e mostrar qual que é a cor atual da casa. Return, cor. E aí a gente já tem, então, os métodos para setar valor e para pegar o valor. Só que antes de fazer os métodos abrir porta, fechar porta, pintar casa e quantas portas estão abertas, eu vou mexer nos sets. Os métodos set eu acho que dá para a gente melhorar, porque tem aquela regrinha de negócio que a gente tem que implementar, né? A regra de negócio que fala aqui no decorrer é, se a porta já estiver aberta, eu tenho que falar, ó, a porta já está aberta. Caso a porta escolhida estiver aberta e eu estou tentando abrir a porta, ela tem que mostrar a mensagem, a porta já está aberta. Então vai ter que ter umas condições lá dentro do método. Vai ter que ter umas condições, ou seja, a gente vai implementar a nossa regra de negócio, né? Então vamos implementar a regra de negócio aqui. O que eu quero fazer agora, né? Qual que é a condição? Eu só posso ter valores lógicos booleanos. Então, só tenho dois valores, ou é true ou é falso. Só que o que acontece? Eu só posso setar um valor se ele for diferente do que já está. É isso. Eu só posso setar um valor se ele for diferente do que já está. Se a porta está fechada, eu só posso setar que ela está aberta. Se ela está aberta, eu só posso setar que ela está fechada. Então, vou usar a exclamação igual a true aí, ou falso, sei lá. Então, a gente pode fazer assim, olha, se o estado da porta atual, então, se o estado da porta for diferente do estado que eu estou querendo colocar nela, isso daqui se torna verdade, né? Eu vou atribuir. Se é diferente, eu vou atribuir. Okay. Beleza?
Legal. E agora eu estou falando, olha, se o estado da porta 1 é diferente do estado que eu estou querendo colocar, eu posso fazer. Se não, eu não posso fazer. Só que a gente tem um porém. Aí vem uma brincadeira que vai mudar um pouquinho o fluxo de funcionamento aqui do nosso programa. Caso a porta escolhida já estiver aberta, a gente vai ter que exibir uma mensagem. Então eu tenho que saber quando ele estiver tentando colocar o mesmo estado. Porque a regra aqui de negócio diz que a gente tem que exibir uma mensagem. Eu vou fazer o seguinte, para fazer isso daí, eu vou transformar esse void, que eu venho falando sempre que normalmente é void, mas não é obrigatoriamente. É normalmente. É comum ser void, mas não quer dizer que sempre será. Eu vou mudar isso daqui. Então, vou deixar de ser void e vou colocar um boolean. E esse boolean aqui, ele vai dizer para mim se o que eu estou tentando fazer, se deu certo. Se deu certo, eu retorno true. Se deu errado, eu retorno false. É essa a brincadeira. Então, eu vou fazer o seguinte. Se isso daqui que eu estou tentando fazer, se o estado da porta é diferente, eu vou pegar e mudar o estado dela. E depois disso, eu vou retornar true. Ou seja, deu para modificar o valor da porta, tá tudo certo. Se não, ou seja, se ele passar por aqui, se o estado da porta for igual ao que tá, o que eu estou tentando colocar, eu já vou retornar aqui, ó, false. Sem o else, sem nada? Pode ser sem o else. Por quê? Se eu colocar no else ou sem o else, vai dar na mesma nesse caso daqui, né? É porque ele vai começar de cima, vai passar, não vai? Exatamente por causa disso. Então eu posso colocar assim sem o else. Senhor, então, aqui diga. só o negócio do construtor, ó. Se eu não tivesse criado o construtor também, seria meio que impossível você fazer as comparações aí no if, né? Seria. Até daria, porque ele retornaria por natureza alguma coisa, mas tipo, como é específico aí, o construtor. Eu teria que saber exatamente como que ele começou, com qual estado ele começou. É que uma coisa vai ligando na outra, daí vai ficando mais fácil de entender. Aí agora, por isso que é importante você ter o seu construtor e poder setar os valores que você acha que devem ser os valores iniciais. Entendi. Então, é por conta disso que eu estou setando, né? Porque eu quero colocar para que esse caso específico funcione da forma que eu preciso. Então, eu estou mudando de void para boolean porque eu quero que esse método setar o estado da porta 1, que ele me diga, olha, você fez e deu certo, então retorna o true. Ou se não, olha, você tentou fazer, mas ó, não deu certo não, estou retornando um falso para você. Eu posso usar esse estado da porta para verificar. E aí eu mando mensagem para o usuário. Se o resultado disso aqui der true, porta alterada ou fechada, ou aberta ou fechada com sucesso. Se deu falso, a porta não pôde ser alterada, não. Faz sentido? Sim, se ela não pôde é porque ela já estava no estado em questão. Exatamente por conta disso. Então, agora o que eu vou fazer? Vou replicar isso daqui nos outros. Vou fazer a mesma coisa nas outras portas. Literalmente, né, um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? Aí a gente vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Isso daqui vai ser absolutamente igual. Então, eu vou fazer isso daqui. Senhor, eu vou lá, vai ficar gravado o finalzinho, né? Vai ficar gravado o finalzinho. Eu vou terminar esse finalzinho daqui. Vou mostrar isso daqui, que depois vocês vão dar continuidade, né? Então, fica legal. Vou mandar uma bala aqui. Aula aí, viu? Desculpa Meu qualquer querido, coisa. tudo de bom. Vai com Deus. Cuidado no caminho, pelo amor de Deus. Tô devagarzinho, né? Até porque a moto tá toda torta ainda, então. Ai, Rosenberg, você me preocupa. Não, é sério, não tive tempo de levar lá, ué. Eu vou Não, levar lá. eu entendo. Eu sei como é Tamo que é. junto, senhor. Vai com Deus, fião. Tudo de Abraço. bom. Obrigado pela aula, desculpa qualquer coisa. Imagina, vai com Deus. Continuando, então, vou fazer agora aqui os testes. Já era. E a gente vai testar agora isso daqui, ó. Testamos se a porta
ela é diferente do estado que ela está. Se ela é diferente, a gente atribui e retorna verdadeiro, se não, retorna falso. Vou aproveitar, já que eu já apliquei essa regra para a porta, eu também vou aplicar essa mesma regra para fazer aqui o setar da cor. Fiz o set cor? Não, não fiz o set cor. Lerdiei, não fiz o set cor. Vou fazer aqui a regra, então, para fazer o meu set cor. Public. Opa, não é aqui, não, é aqui. Public. Vou também usar, assim, já que a gente tem uma regra para validar se a cor ela está sendo a mesma, né? Então, também vou colocar um boolean. Set cor, passando uma string com a cor da casa que eu quero colocar. Agora, se a cor da casa não for igual à cor que eu estou tentando colocar ali, eu vou pintar a casa. Então, se for diferente, eu vou fazer isso daí. Mas eu tenho uma outra restrição, né? Que são as possibilidades. Eu tenho 3 possibilidades. Primeira coisa, a cor tem que ser diferente da cor que estava. Então, a cor que está, eu vou verificar se ela não é igual. Então, ó, não equals. Só que para não ter problema de case, né, escrever tudo em maiúsculo ou minúsculo, eu vou colocar ignore case cor. Se a cor não for igual à cor que estava, quer dizer então que eu posso pegar e falar this.cor recebe a cor. Vou retornar então return true. Quer dizer que deu certo. Se não, return false. Estou retornando um valor falso, dizendo que as cores eram iguais. Mas não é somente essa condição. Eu ainda tenho uma restrição que é dito que eu só posso colocar 3 cores. E eu tenho que verificar se a cor que eu estou tentando passar, se ela é branca, se ela é azul ou se ela é bege. Então, além do teste para verificar se a cor que eu estou tentando colocar é diferente da cor atual, eu tenho que fazer o teste para ver se é uma das cores válidas, né? Então, além disso daqui, eu tenho que implementar um teste a mais. E eu vou fazer essa implementação. Isso daqui, né, tem que ser verdadeiro. Então, esse teste todo aqui tem que ser verdadeiro. A cor atual tem que ser diferente da cor que eu estou colocando. Além disso, ou seja, eu preciso agora fazer o seguinte. Vou testar agora se a cor que eu estou tentando colocar é igual a branca. Depois, eu quero testar se é igual a azul. E também vou testar se é igual a bege. Só que agora vem uma mágica. Eu não posso ter as cores ao mesmo tempo. Então, se eu não posso tê-las ao mesmo tempo, o operador não é e, é ou. Então, eu vou testar aqui com ou. Então, ou a cor... Vou colocar aqui para frente, ó, vai ficar mais bonitinho. Fica mais fácil de entender, né? Só um pouquinho assim, ó, fica melhor. Se a cor que eu estou tentando colocar for diferente, né? Se a cor que eu estou tentando colocar for diferente da cor que já está, beleza. E a cor que eu estou tentando colocar for branca, ou for azul, ou for bege, ou seja, uma das cores que me possibilita que é possível, aí sim eu seto a cor. Se algo disso aqui retornar falso,
ele vai sair desse cara daqui, vai cair no falso e já era, vamos embora para casa. É essa a ideia, senão ele vai retornar true. Então, isso daí é o que eu precisava. Eu já tenho um teste que valida a cor da minha casa e eu já tenho o teste que valida a abertura ou fechamento da porta. Então, compilando, tudo bonitinho, compilado, com sucesso, lindo, maravilhoso. Bora continuar, então, para a gente acabar isso daqui, né? Agora eu já tenho os métodos de entrada, eu já tenho os métodos de retorno, eu preciso fazer os métodos que foram solicitados, o abrir porta, o fechar porta, pintar casa e quantas portas estão abertas. Eu vou começar pelo quantas portas estão abertas, beleza? Vou começar por esse método aqui. Então, vou criar aqui, ó, public. Quantas portas estão abertas? Na minha cabeça, retorna um valor numérico, que é o número da quantidade de portas abertas. Então, int, quantas portas estão abertas? E a gente vai corrigir aqui. Quantas portas estão abertas? Isso aqui é um método. Agora, eu preciso contar quantas portas estão com estado true. Preciso lá olhar o estado da porta 1, o estado da porta 2, o estado da porta 3 e verificar isso. Então, eu vou fazer um return. E agora, eu vou utilizar um operador ternário como uma manha maravilhosa. O meu operador ternário, básico, eu adoro, lindo, maravilhoso, ele vai ter a funcionalidade de converter um valor booleano para um valor inteiro. Então, eu posso pegar e fazer o primeiro teste lógico aqui. Olha, porta 1. Isso daqui me retorna verdadeiro ou falso. Se retornar verdadeiro, quer dizer que ela está aberta, então é 1. Se ela me retornar falso, né, porta 1 retornar falso, quer dizer que está fechado. E aí, se eu pegar isso daqui e fizer mais, e aí eu pegar a segunda porta, porta 2, mais a porta 3, eu estou convertendo os valores lógicos booleanos, verdadeiro e falso, true e false, para 0, falso, 1, true. E aí é só somar e retornar isso daí. Pronto, a gente tem um método que retorna quantas portas estão abertas. Ficou legal, né? Então, uma aplicação bacana do operador ternário para facilitar a nossa vida aqui. Agora, vou fazer o método para pintar a casa. Public. Para pintar a casa, eu preciso saber se eu posso, né? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, vou retornar um boolean, para verificar se vai dar tudo certo, né? Boolean. Pintar. E aí, a gente vai receber uma string, não strong, mas string, cor. Que vai ser a cor que eu quero pintar. Como que a gente vai desenvolver esse método? Esse método vai ter que retornar alguma coisa. Você concorda que a gente já fez a validação do pintar casa no set cor? Então é só chamar o set cor, passando como parâmetro essa cor daqui. Ele já vai validar para a gente. Perfeito, já era, funcionou. Isso daqui funciona como um apelido para o método, né? Set cor. O pintar é um apelido para o método set cor. Precisamos agora desenvolver o método para abrir porta. E aí, o método abrir porta, return, vou colocar aqui por exemplo, true por enquanto. O abrir porta, ele vai receber aqui um inteiro, que é o número da porta que eu quero abrir, né? Um inteiro com o número da porta que eu quero abrir, que pode ser 1, pode ser 2 ou pode ser 3. E aí o que acontece? Vamos ver como que vai funcionar o método abrir porta. Se, e aí vem uma validação importante, olha só. Se eu colocar aqui, passar abrir porta 1, ok, ele vai tentar abrir a porta 1. Se eu passar
o valor 2, tentar abrir a porta 2, ok. Mas se eu tentar abrir a porta 3, ok. Mas e se eu tentar abrir a porta 4? Eu não tenho a porta 4, ele tem que mandar uma mensagem de erro, né? Ele tem que retornar falso para mim. O que eu já vou fazer aqui? Se a porta, que é este valor daqui, né? Que é este valor daqui, for maior ou igual a 1 e a porta for menor ou igual a 3, que são a quantidade de portas que nós temos, eu vou fazer alguma coisa aqui para abrir a porta. Se não for, eu já vou retornar falso aqui, porque deu problema na abertura de porta, porque você tentou passar uma porta que não existe para mim. É essa a ideia. Então, se tiver entre 1 e 3, eu vou tentar abrir uma dessas portas. Se não, vou retornar falso. Agora, eu vou testar aqui. If porta igual a 1, eu vou fazer aqui return 7 porta 1. E aí eu vou passar aqui, ó, true, porque é para abrir, né? Se não, né? Se não, se porta igual a 2, eu vou mandar retornar a tentativa de abrir a porta 2, passando true. Estou tentando abrir a porta. Mas montar um if desse jeito, não valeria mais a pena, já que a gente está testando se é igual a 1, se é igual a 2, se é igual a 3, se é igual a 4, se é igual a 5. Estou testando os valores. Não valeria a pena eu utilizar um switch? Então, pensa só. Ao invés de utilizar um if, vou deixar ele aqui por enquanto, eu vou montar aqui em cima, só para a gente ver. E se eu fizer aqui, ó, switch porta. Case 1. Eu vou dar aqui um return 7 porta 1, passando true como parâmetro. E agora, ó, se for igual a 2, 7 porta 2. Eu acho que ficou legal, hein? Se for 3, 7 porta 3. E default retorna falso. Por quê? Se não é 1, se não é 2, se não é 3, não está passando um valor de porta legal certo para mim. Beleza. Não fica mais tranquilo fazer com o switch? Obviamente, estou dando uns espaçamentos aqui. Então, todo esse trabalhão daqui, que estava montando um if complexo, né? Validando tudo. Aí, ó, resumido num switch case. Que legal. Será que eu consigo fazer isso com o método de fechar porta? Eu acho que dá, né? Então vamos fazer aqui, ó, um public boolean fechar porta aqui vai receber um inteiro com o número da porta que a gente quer fechar. E aí vou fazer a ideia do switch, né? Vamos fazer o switch aqui para a gente ver como é que fica, né? Vamos ver como que eu posso fazer esse switch daqui. Vamos montar esse switch. Switch. Vou passar aqui a porta.
caso seja 1, return, aí eu vou falar lá, set, porta 1, passando false. Porque o false é para fechar. Ctrl C, Ctrl V 4 vezes, mudei agora para 2, para 3, default. Esse cara só retorna falso se for uma porta inválida. E aí aqui, set porta 3 com false, set porta 2 com false. Olha que legal. E os métodos, vou tirar o zoom, você vai ver, ó, exatamente iguais. O que muda nesse método é o true ou o false. E o resto é exatamente igual. Já que são métodos exatamente iguais, vamos discutir um pouquinho sobre eles, né? Você pode me questionar, mas você não vai usar um break? Sabe por que eu não vou usar um break? Porque eu já estou retornando, estou dando return, ele vai sair do método, então logo ele já saiu do switch, então não há necessidade de break nesse caso. Então por isso que eu não estou utilizando o break, só para a gente ficar com esse registro. Mas note o seguinte, esses dois métodos são exatamente iguais. Será que eu não posso fatorar eles em apenas um método e aí chamar esse método daí? Eu acho que eu posso, né? Então vamos tentar fazer isso. Eu vou copiar aqui o método todo, né? E vou tentar recriar ele. Ctrl C, Ctrl V. Só que para recriar ele, o que eu penso, né? O que eu penso? Esse método, ele não deve ser público, ele tem que ser privado, private, para que não apareça para o usuário final. E aí não é o abrir porta, é uma ação de manipulação de porta. Eu vou chamar ele de manipula, abrir porta, manipular porta. Agora eu digo qual é a porta e agora boolean qual é a ação. E aí o que acontece? A ação é literalmente o valor que eu vou colocar aqui, ó. Agora eu gostei. Ficou legal. Vou colocar aqui. E agora, ó, vou vir aqui, vou tirar tudo isso daqui. Opa, 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 opa. Vou tirar tudo isso daqui. E agora aqui eu vou chamar o manipula porta. O manipula porta vai receber a porta, opa, a porta, vírgula. Se é abrir, eu vou passar true. Show, né? Então aqui só para o comentário importante, né? Olha lá. Abrir, eu passo true. Para fechar, eu passo false. Ó, que lindo! Para abrir, eu passo true. Para fechar, eu passo false. Vai ser isso daí que o manipula porta vai fazer. A minha ação, né? Isso aqui é a ação. Olha lá. A ação. Do manipula porta é isso. Se eu passar true, eu estou mandando abrir. Se eu passar falso, eu estou mandando fechar. Logo, é isso daqui que é o que a gente vai fazer. Olha lá que bonitinho. Return. Manipula a porta. False. Opa, escreve certo, vai ser melhor. False. E aí, olha que legal. Agora a gente tem tudo montado. Eu acho que a única coisa que falta para a gente fechar a criação da classe casa é literalmente fazer um toString, né? Que a gente acabou de ver o funcionamento do toString. O toString a gente tem que colocar aquela anotação, né? O annotation, @overwrite. Ele é escrito como public, retorna uma string, o nome dele é toString, abre e fecha parênteses,
E aí ele vai trabalhar aqui com retorno de um valor string, né? Tem que retornar uma string aqui. Esse daí é o nosso toString. O que eu quero apresentar no meu toString? Nesse toString, eu quero apresentar a casa com o estado de cada uma das suas portas. Então, eu quero apresentar lá porta 1 e o estado da porta 1, porta 2 e o estado da porta 2, porta 3 e o estado da porta 3, a quantidade de portas que estão abertas e a cor atual da casa. Quero mostrar isso daí. Então, acho que fica legal, acho que fica bacana. Vou fazer assim, então. Vou mostrar assim. Cor atual, 2 pontos. Vou colocar aqui cor. Mais. E aí, agora, o que acontece? Vou colocar aqui mais. E aí, eu quero que na linha de baixo, então, barra N, estou colocando aqui na linha de baixo, ele mostre porta 1 e o estado da porta 1. Eu quero ver o estado da porta 1. E aí, para ficar bonitinho a nossa apresentação, eu vou colocar aqui, ó, porta 1, interrogação, 2 pontos. Se a porta 1 estiver aberta, eu vou colocar a porta 1 aberta. Se for true, aberta. Se não, vou colocar fechada. E aí eu vou continuar. Vou colocar aqui mais, e aí eu vou continuar. Exatamente isso daqui. Mais uma vez, mais outra vez. Aonde aqui será a apresentação da porta 3, da porta 2, da porta 2, da porta 3. E agora eu quero a quantas portas abertas, né? E aí, agora eu tenho quantas portas estão abertas. Olha lá o meu método, belezura. Já funcionou, eu tenho o toString que mostra, eu acho que todas as informações necessárias, a cor atual da casa, o estado da primeira porta, da segunda porta, da terceira porta, o total de portas, como que está. Vou compilar. Compilação concluída com sucesso. Olha, na hora conseguir fechar isso aqui é ouro, né? Vou fazer o seguinte, vou criar uma classe para testar essa casa. Vou aqui fazer um salvar, usa casa, salvando aqui dentro dos nossos arquivos fontes, orientação objeto, tá lá. Eu vou criar uma casa. Casa, igual a new casa. Criei uma casa. Vou mandar imprimir minha casa. System.out.println e vou mandar imprimir a casa. Quero ver. Compila, roda, e olha que legal. A nossa casa, ela começa com a cor branca, a porta 1 fechada, a porta 2 fechada, a porta 3 fechada, a quantidade de portas abertas, 0. Não tem nenhuma porta aberta. Então, ficou legal, ficou muito bacana. Eu vou tentar abrir uma porta. Então, vim aqui a minha casa, venho aqui e falo. Opa, saiu uma vírgula. Casa, ponto. Abrir porta. E agora eu vou falar abrir porta 1. Abrir porta 1. Compilei, rodei. Olha lá, a porta 1 foi aberta. Tem uma porta aberta. Vamos tentar abrir uma outra porta. Vou colocar aqui porta 1 novamente para ver se ele abre a porta 1. Compilou, executou.
Ele não abre novamente, porque já está aberta, não muda o estado. Ah, mas não apareceu mensagem de erro. No momento, não, mas olha só, eu posso testar. Então, isso daqui eu posso colocar dentro de um if, né? If, isso daqui. E aí eu posso verificar. System out print, só para ser uma impressão rápida para a gente ver, né? Else system out print. Se ele conseguiu, eu vou imprimir aqui. Abriu a porta 1. Não abriu, não conseguiu abrir. A porta já está aberta, né? A porta 1 já está aberta. Posso fazer nessa estrutura. E aí eu vou repetir esse processo, né? Só para a gente ver. Copiei. Copiei. Se eu rodar agora, compilou, rodando, vamos ver aqui o que aconteceu, né? Na nossa saída. Aumentando aqui a nossa fonte. Abriu a porta 1. Opa, ele conseguiu na primeira vez abrir a porta 1. Quando ele tenta novamente, a porta 1 já está aberta. E aí ele reclama. E aí ele não faz nada. É simplesmente para a gente saber e ter a notificação. Então, a partir disso, a gente pode montar o nosso programa com um menuzinho dizendo para setar o estado da porta, para pintar a casa e a gente tentar ver como isso daí funciona. Nossa classe já foi montada, que era o mais complicado. Agora é só montar o menuzinho para que isso daqui seja resolvido e a gente usar, consumir essa casa que a gente montou. A gente ainda utilizará muito esse exercício da casa para vários fatores, para a gente fazer várias experimentações e várias modificações. Então, aproveitem, testem, experimentem isso daí. Beleza? Tudo de bom, pessoal. Fica com Deus. Um ótimo feriadão para vocês. Até mais. Bom recesso. Valeu aí pela hora, professor. Falou, Juan. Tudo de bom. Nossa, experimenta depois, tanto qualquer de coisa. Bastante, né? Ficou grande. É. Mas são 3 aulas, né? É que a gente tem uma aula por vez, né? Aí tudo reunido é bastante coisa. Tá cansado.